Muitíssimo bom dia! Bom dia! Começa mais um dia de leitura da palavra. Mais um dia a gente vai mergulhar na palavra de Deus, vai buscar o que Ele tem para as nossas vidas. Vamos mergulhar naquilo que o Senhor vai nos ensinar no dia de hoje. Tem muita coisa para a gente aprender. Seja bem-vindo, bem-vinda, que o Espírito Santo venha sobre ti, que a glória do Senhor se manifeste sobre a tua vida. Bom dia para você aí que está levantando agora, ou que já estava até acordado, preparado para começar. Você que está ainda meio abrindo um olho, abrindo o outro. Bom dia, que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Diz aí qual é o nome da tua igreja e de que cidade você é. Me fala o nome do ministério que você frequenta aí, para eu poder te dar um oi. Chegamos no dia 30 de 100. 30 dias de leitura da palavra direto. Você já está conosco aqui há um mês, ou talvez há menos, mas como é bom a gente estar junto aqui. Como é bom ter esse hábito, essa rotina de todo dia de manhã, 6 da manhã, a gente começar lendo a palavra de Deus. Talvez você está assistindo isso aqui em outro horário, que você assiste em outro dia, tá marcado outro dia, tá tudo bem. O importante é a gente estar junto aqui há 30 dias. Olha lá, conectados de Curitiba, a igreja, conectados online lá de São Paulo, Deus abençoe. Identidade do Reino, Itajaí, Santa Catarina, Assembleia de Deus, Araruama, Rio de Janeiro. Fala aí qual é a tua igreja, eu quero ver aqui. Quantas pessoas? Igreja Nova Terra, Taboão da Serra, São Paulo. IBNT, Jardim Almanara, Deus abençoe. Israel, a Cami, você mora em Israel, é isso? Muito bem, que legal. E sou da IPP, Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Comunidade Betel Restaurando Vidas, muito bem. Igreja Nazareno, Americana, São Paulo. Comunidade Missionária do Salvador, São Paulo, capital. Porto Alegre, Sara, Nossa Terra. Bola de Neve, Paraguai. Igreja Presbiteriana Independente de Grajaú, muito bem. Igreja Batista Shalom. Conectados em Palmas, Tocantins, aí, ó. Caxias do Sul, Eucana. Conectados Curitiba, muitas pessoas aqui, Conectados Curitiba. IEJN Alphaville, Deus abençoe vocês aí. Alfredo Vienne da França, sou da IBNJ de Lyon, na França. Meu Deus, quantas igrejas. Sou da Rua São José dos Campos, para aí, pastor Fábio e pastora Dani, minha irmã, um abraço para vocês aí. Igreja Presbiteriana Independente de Biporã, Paraná. Conectados Curitiba, aí um monte de gente aí da Conectados. Glória a Deus, gente, quantas igrejas junto. Isso que é bom, nosso lugar, Igreja de Guarulhos. Conectados Curitiba, já falei. Conectados São Paulo, tem um profetizando aí. Sou de Natal, Rio Grande do Norte. Igreja Metodista de São Carlos. Igreja ID de Atibaia, São Paulo. Conectados Curitiba, já falei, um monte de gente aqui. Que bênção, gente. IADP Campinas. Casa Atos, São José dos Pinhais, será que deve ser? Muito bem, gente, como é bom a gente estar junto como igreja. Esse propósito é para a igreja do Senhor, é para o reino do Senhor ser manifesto. Só aqui, rapidamente, quantas igrejas eu mencionei, em quantas cidades, quantas denominações, quantas linhas diferentes, todos buscando a palavra de Deus, porque amamos a palavra, amamos Jesus Cristo. Olha só, tem gente da igreja da fazenda, demais. Tem muitas pessoas aqui, então que Deus possa te abençoar em nome de Jesus Cristo, que CBB, Congregação Cristã do Brasil, a Renata, Deus te abençoe, muito bem. IADEB de Brasília, muito bem, meu Deus do céu, quantas pessoas. IA Church, muito bem, IA Church é de São Paulo, querido pastor Lamartine Pozella. CCU de Umuarama, Amor em Movimento São Paulo, meu Deus do céu, quantas pessoas aqui. Vamos orar? Vamos pedir que o Espírito Santo venha sobre nós, que a glória dele venha sobre as nossas vidas? Pai, nós nos colocamos nas tuas mãos aqui, nós pedimos que o Senhor venha e fale conosco de forma sobrenatural, que o teu reino se manifeste em nós, através de nós, abre o nosso entendimento, para que na tua palavra nós possamos receber, ouvir e aprender no dia de hoje, Senhor. Nós nos colocamos nas tuas mãos, pedimos que o teu Espírito Santo venha, fale conosco, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, gente, que bênção. Aí com um monte de gente, Lagoinha, Morumbi, São Paulo, Batista Atitude, IECB Caruaru, PIB de Ribeirão Preto. Meu Deus, quantas igrejas, que alegria ver tantas igrejas aqui, tantas pessoas do corpo ouvindo e recebendo da palavra, porque a palavra é o nosso melhor alimento. Pega a Bíblia aí, estamos em 1 Crônicas, vamos abrir no capítulo de número 13. Vou tirar os comentários um minutinho aqui e vamos para a leitura da Bíblia. 1 Crônicas, nós já estamos entendendo que se você lê meio... Opa, deu um chute. Se você lê meio distraído assim, você vai achar, poxa,
só está repetindo a história, não é só repetindo a história, ele está contando a história para uma nova geração, uma geração pós-exílio. Primeiro e segundo Reis foi escrito para pessoas que estavam no exílio, para que elas não esquecessem da história. E agora, depois do fim do cativeiro de Israel e de Judá, há uma leitura que eles precisam entender. E ontem nós vimos o cronista tendo cuidado de falar das descendências, de como tudo aconteceu. O foco dele é o que aconteceu em Judá. Então ele vai agora, nesses capítulos que a gente vai ler hoje, a figura central do reinado de Judá, que era Davi. Então ele vai explicar um pouco da história de Davi, e a leitura começa então em 1 Crônicas, capítulo 13, mostrando Davi tomando uma decisão das mais importantes no seu reinado, que ele decidiu trazer a arca de volta para Jerusalém. Você há de lembrar lá atrás, 1 Samuel, quando diz que os filhos do sacerdote Eli, Ofni e Finéias levaram a arca para a guerra contra os filisteus, perderam a guerra e a arca foi levada embora pelos filisteus. Deu tanto problema para os filisteus que ela foi devolvida e ficou na casa de Abinadab. Se você quiser saber mais ainda sobre este evento em específico, o que acontece quando Davi tenta trazer a arca, assiste a pregação que eu fiz nesse último domingo na Conectados. Já está no meu YouTube, se chama Um Pequeno Ajuste. Assiste, você vai ter revelações profundas sobre essa história bíblica aqui. Que se você não assistiu, corre no meu YouTube ainda hoje, assiste essa pregação aí, que vai ser tocante para você. Então eu vou falar um pouquinho sobre aqui. Começa o capítulo 13, versículo 1. Consultou Davi aos capitães de 1000, aos 100, a todos os príncipes. E disse à congregação de Israel: se bem vos parece, e se vem do Senhor, enviemos depressa mensageiros e todos os nossos outros irmãos para as terras de Israel, os sacerdotes levitas, e com eles nas cidades e seus arredores, para que se reúnam conosco. Tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul nós não nos valemos dela. Inicialmente está tudo certo, né, gente? Poxa, que atitude genuína, vou trazer de volta a arca. Desde os dias de Saul já não lembramos dela, ela está lá na casa de Abinadab, vamos trazer de volta. Então, versículo 4, toda a congregação concordou que assim se fizesse, porque isso pareceu justo aos olhos de todo o povo. Começa aí uma indicação. E Deus, Davi? Em que momento há a evidência que Davi consultou o Senhor? Ele consultou o povo. Era, sim, uma medida popular, inclusive, porque imagina, agora eu sou um rei, vou trazer a arca de volta, imagina a popularidade dele, o que ia acontecer, imagina o número de seguidores dele, como ia aumentar. Então é isso que ele vai fazer, ele reúne todo Israel para trazer a arca de Deus lá de Kiriat Jearim. Davi e todo Israel subiram e começaram a trazer. Você lembra comigo que há uma indicação bíblica, desde a lei mosaica, que duas coisas. Primeiro, quem lida com a arca são só os levitas, e principalmente para carregar a arca tem que ser carregada nos ombros. A arca é símbolo de presença carrega nos ombros. Só que olha o que acontece, versículo 7. Puseram a arca de Deus num carro novo. Levavam da casa de Abinadab, Uzá e Aiô guiavam o carro. Todo Israel se alegrava perante Deus, com empenho, cânticos, harpas, alaúdes, tamboris, símbolos, trombetas. Quando a gente lê esse trecho no livro de Reis, a gente vê que tinha 30 mil pessoas lá. 30 mil homens se contavam, imagina, deveria ter pelo menos o dobro. Então são 60 mil pessoas numa estrada para carregar um trecho de arca que era um pouquinho menos que 20 km. Não vou entrar muito em detalhes, você vai assistir minha pregação. O que acontece é que a arca está sendo levada, mas está sendo levada de forma errada. A arca não é para ser levada na facilidade do carro de boi, a arca é para ser levada pagando o preço de carregar a presença, carregando o preço e a reverência de carregar essa presença. O que acontece é que um dos bois tropeça no caminho. Versículo 9, Uzá estendeu a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçaram, e a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e por ter estendido a mão na arca, morreu ali perante Deus. Quer a explicação mais profunda, assiste a pregação. Ele morre ali. Davi fica desgostoso diante do Senhor, porque Uzá morreu. Temeu Davi o Senhor naquele dia, e disse, como eu vou trazer a arca de Deus? Um tropeço não significa o fim. Um tropeço significa, deixa eu reavaliar o que eu tenho que fazer. E Davi agora está reavaliando o protocolo de levar a arca. Como que eu escuto de Deus para fazer correto? Enquanto ele não tem a resposta de Deus, eles vão lá e deixam a arca na casa de uma família de Obed-Edom. Ficou 3 meses lá, e enquanto a arca estava lá, versículo 14, o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo que ele tinha. Porque
Ele estava guardando a presença, enquanto Davi escutava de Deus e entendia qual que era o protocolo correto para trazer a arca de volta. De novo, assiste a pregação que eu fiz nesse último domingo, se chama Um Pequeno Ajuste. Eu falo a fundo sobre essa história e o que tem de revelação por trás de Uzá ter morrido por segurar a arca. Assiste lá, você vai depois me diz. Assiste, depois me diz. Enquanto ele está ouvindo de Deus, a arca está na casa de Obed-edom, ele toca a vida normal. Irão, o rei de Tiro, nós já lemos isso também, manda mensageiros a Davi com madeira de cedro, pedreiros, carpinteiros para edificarem uma casa. Isso era significativo demais. Um cara que estava peregrinando até então, desde que saiu da casa do seu pai para levar comida na guerra, matou Golias, foi para o palácio, fugiu de Saul, peregrinou pelo deserto, se escondeu em caverna, foi para a terra dos filisteus, ele não tinha casa para si. Quando o rei Irão de Tiro manda para ele madeira e ele constrói uma casa, ele fala, cara, Deus está comigo. Então reconheceu Davi que o Senhor o tinha confirmado rei sobre Israel, porque por amor do seu povo de Israel, o seu reino tinha se exaltado muito. Então uma casa vai ser construída para ele, ele reconhece então, o Senhor é comigo. Ele vai mostrar mais uma vez quais foram os filhos que nasceram para Davi lá em Jerusalém. Davi tomou mulheres em Jerusalém, e os filhos dele que nasceram, vou chamar a atenção para o versículo 4 do capítulo 14, Salomão. Salomão nasceu ali em Jerusalém. Olha que interessante, que mudança, hein, na liderança de Davi. Porque agora eles vão entrar em guerra com os filisteus. Olha o versículo 8. Ouvindo os filisteus que Davi tinha sido ungido rei sobre todo Israel, subiram para prender Davi. Ouvindo Davi, saiu contra eles. Os filisteus vieram contra ele no vale de Refaíns. Então, olha o versículo 10. Davi consultou a Deus, perguntando, eu subo contra os filisteus? Eita, nada como um tropeço num carro de boi para mudar a conduta de um líder, né? Porque a gente acabou de ver nesse capítulo que para levar a arca, ele consultou o povo. Agora, para a guerra, deixa eu consultar a Deus. Então, o tropeço do carro de boi foi para reajustar a liderança de Davi. É o último spoiler que eu vou te dar de você assistir a pregação, para que ele pudesse entender que eu tenho que escutar a Deus. Um líder, ele vai ser um tomador de decisões. E é óbvio que você vai ter um time, que você vai ter uma equipe, que você vai ter pessoas que vão estar do teu lado, inclusive para te aconselhar se for necessário. Você tem que escutar pessoas, você é líder. É bom ter ouvidos para escutar. Mas na tomada de decisão, o principal decisor é Deus. É você buscar a presença de Deus, é você se ajoelhar na presença do Pai. Porque senão o líder fica desesperado tentando agradar a tudo e a todos. Tentando ouvir a voz de todo o povo toda hora. E aí vai colocando o arca em carros de bois para tentar se carregar de qualquer jeito. Não. Percebe que como mudou a conduta de Davi num capítulo mesmo, depois que o boi tropica e o cara morre lá no meio do cortejo para trazer a arca, ele falou, opa, é melhor eu consultar a Deus. Então a consulta a Deus é a base de todo líder. Podia até ser essa frase, mas não é não. A consulta a Deus é a base de todo líder. Então o Senhor falou, sobe, eu vou te entregar nas tuas mãos os filisteus. Ele foi lá e os derrotou. Os filisteus voltaram de novo por outro lado do vale. Mais uma vez, versículo 14. De novo, Davi consultou a Deus. E o Senhor falou, não sobe por ali, rodeia e vai por outro lado. Então, o líder que escuta a Deus em cada estação vai ouvir estratégia diferente para cada estação. Não é porque uma coisa deu certo, está dando certo numa fase da sua vida profissional, familiar e ministerial, que você vai fazer a mesma coisa sempre. Você vai ter que ser dependente para ouvir a Deus em todos os momentos, para escutar o Senhor em todos os momentos. Porque quando você escuta o Senhor, Ele vai te dar estratégia para o novo. O novo de Deus é sempre maravilhoso. Vou te dar um exemplo claro aqui. A gente está aqui ao vivo, 6h14 da manhã, fazendo o propósito da Bíblia. O último que eu fiz, que foi no estúdio, com uma equipe, no YouTube, na minha cabeça, então, era o último. Eu não precisaria mais fazer, porque quem quiser assistir, estaria no YouTube em altíssima qualidade. Só que um líder consulta a Deus. Eu fui consultar a Deus esse ano, depois de um ano de intervalo, de não fazer ao vivo, para me dedicar para lançar esse material aqui, ó, que é o devocional, para a escrita desse livro. Falei, Deus, e agora? Deus falou, faz de novo ao vivo. Eu falei, Senhor, mas eu tinha uma estratégia e agora? Deus falou, faz de novo ao vivo. E nós estamos aqui ao vivo. É um preço gigantesco a ser pago? Gigantesco. Se essa vai ser a última temporada dos 100 Dias da Bíblia ao vivo assim, não sei, porque um líder tem que escutar o Senhor para cada estação.
Nós estamos aqui, eu louvo ao Senhor por você que está aqui junto, que você que está assistindo, são 30 dias de leitura. E te abrindo uma particularidade, sem jactância, sem modéstia. Ontem eu fui pegar um relatório para entender as visualizações nesses 30 dias de leitura da Bíblia, e eu me surpreendi que em 30 dias, mais de 1.450.000 pessoas ou acessos nós tivemos no propósito de leitura. Será que o Deus que queria que eu fizesse de novo não estava interessado em que pelo menos um view desses 1 milhão e quase 500 mil views pudessem receber da palavra de Deus? Um líder tem que ser dependente do Senhor. Um líder tem que ser dependente do Pai. Então, glória a Deus por você que tem participado. Você que tem participado, assistido, acompanhado, você dá todo sentido a um propósito como esse. Porque um propósito de leitura da Bíblia, ele é vivo e é real. Então, consulte ao Senhor para todos os capítulos da sua vida. Não sente-se só sobre o sucesso que você já conquistou numa área. Não sente-se só sobre os fracassos que você já teve numa área. Consulta o Senhor em todos os momentos. Então, esse capítulo é um capítulo que mostra a mudança, a transformação no estilo de liderança e de relacionamento de Davi com Deus. Por um cara que começou o capítulo carregando a arca num carro de bois, consultando o povo para ver se agradava o povo. Nós estamos vendo agora ele terminando o capítulo, guerreando, mas parando Deus. Eu já venci os filisteus uma vez, deixa eu consultar. Vou de novo? Deus fala, não vai de novo por esse lado, vai de novo por outro lado. Então, por causa da sua dependência a Deus, versículo 17, assim se espalhou o renome de Davi por todas aquelas terras, pois o Senhor o fez temível a todas aquelas gentes. Que maravilha entender que Deus engrandece o nome daquele que depende dele. Então, ele vai mudar completamente. Olha o capítulo 15. Davi fez casa para si na cidade de Davi, preparou um lugar para a arca de Deus e armou uma tenda. Então, antes ele estava levando, ele não tinha nem para onde levar. Ele não tinha nenhum destino. Então é interessante a gente aprender com isso, gente, porque às vezes a gente quer começar projetos, quer fazer coisas grandes em Deus, você não tem nenhum destino. Davi só queria trazer a arca, mas não sabia nem para onde ia levar. Agora não, nesse intervalo, Deus permitiu que uma casa fosse construída para ele, Deus permitiu que no coração dele ele preparasse uma tenda, um local para receber a arca, e agora ele vai trazer de volta. Mas olha o que ele diz, olha como Deus realinhou os princípios. Versículo 2. Então disse Davi, ninguém pode levar a arca de Deus senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca de Deus e o servirem para sempre. Não é mais no carro de boi de qualquer jeito. Agora vamos chamar os levitas. Eles sabem como conduzir, é eles que vão fazer. Então Davi reuniu todo Israel em Jerusalém para fazerem subir a arca do Senhor ao lugar que ele já tinha preparado. Agora tinha respeito. Reuniu Davi os filhos de Arão, os levitas, os filhos de Coate, de Merari, os filhos de Gerson, todos da descendência de Levi. Os levitas agora vão trazer a arca. Chamou também Davi o sacerdote, versículo 11, Zadok e Abiatar, e falou, vocês são cabeça das famílias dos levitas, se santifiquem, façam subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que preparei. Mudou, hein? Mudou, hein, Davi? Isso aqui eu não falei no culto ontem, não, anteontem. Essa continuidade, você vai assistir o culto, você vai entender como mudou, hein? Agora ele está alistando os levitas, agora está falando, levitas, se santifiquem, vamos nos preparar. Nada como um tropiquinho de um boi para mudar o comportamento de um líder. Muito bem. Então, santificaram-se, versículo 14, os sacerdotes para fazerem subir a arca do Senhor Deus de Israel. E os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros, pelas varas, como Moisés tinha ordenado, segundo a palavra do Senhor. Não é no carro de boi, é nos ombros que eu vou conduzir a presença de Deus. Isso é maravilhoso. A live já podia acabar aqui, mas tem muito mais coisa. Olha que interessante entender o que Davi faz. Ele coloca a arca onde ele devia colocar, se torna um templo transitório. É o que nós conhecemos como tabernáculo de Davi. Não há nenhuma especificidade do que tinha nesse tabernáculo, mas era uma tenda que principalmente tinha adoração. Como é interessante ver lá na frente como a Bíblia nos lembra, e o autor de Atos nos lembra, sobre uma promessa de um livro profético da Bíblia que diz que nos últimos dias Deus restauraria o tabernáculo de Davi que estava caído. Não era o tabernáculo de Moisés ou o templo de Salomão, o tabernáculo de Davi. Qual era a principal característica do tabernáculo de Davi? E aí vem a nossa frase de hoje, nunca pare de adorar. A principal característica do tabernáculo de Davi era a adoração. Tabernáculo de Davi é o nome que comumente se usa, não era o nome oficial ali, tá? Da tenda que Davi colocou a arca.
adoração, porque olha o que Davi fez. Davi disse ao chefe, versículo 16 do capítulo 15, Davi disse ao chefe dos levitas, que constituíssem a seus irmãos cantores, instrumentos de músicos, alaúdes, harpas, símbolos, que se fizessem ouvir e levantassem a voz com alegria. Ele começou a levantar turnos de adoração. Designaram levitas, Emã, filho de Joel, Asaf, filho de Berequias, seus irmãos, assim cantores com símbolos de bronze. Versículo 22, Kenanias, chefe dos levitas músicos, tinha o encargo de dirigir o cântico, porque era perito nisso. Imagina como o cara cantava. Você que é um instrumentista, quer tocar na adoração da igreja, quer cantar na adoração da igreja, seja perito no que você faz. Você não precisa ser um profissional da música. Contudo, muitos profissionais da música que exercem a profissão, dando aula ou tocando profissionalmente, também servem na igreja. E glória a Deus por isso. Mas você pode ser um servo que toca, que não é profissional da área da música, mas tem que estudar o teu instrumento, tem que estudar o teu cântico, tem que ser perito no que faz, porque foi como Davi fez. Davi, ele mesmo era perito no que fazia. Porque lembra que para entrar no palácio de Saul, Saul mandou buscar alguém que soubesse tocar e tocasse bem a harpa. Então, olha que interessante entender que a adoração nunca parava. Agora que ele constituiu músicos, constituiu cantores, então, versículo 25, Davi e os anciãos de Israel fizeram subir com alegria a arca da aliança do Senhor. Davi ia vestido com um manto de linho. Todos os levitas levavam a arca, cantores. Davi vestiu uma estola sacerdotal de linho. Fizeram subir a arca com júbilo, ao som de clarins, trombetas, símbolos, ressoando alaúdes e harpas. A adoração se tornou o centro. A adoração ininterrupta se tornou o centro. Tem um pequeno trecho que a gente já viu e estudou isso melhor lá atrás, quando a gente leu essa história em 1 Samuel, que Mical despreza Davi. Ela olha Mical, filha de Saul, que era esposa de Davi, olha e fala, cara, que atitude é essa de um rei que adora? Coração como de Mical, que ele quer julgar a adoração do próximo, quer julgar a adoração do outro, nunca julga a adoração de alguém. O tamanho da adoração, no meu entendimento, está diretamente proporcional ao tamanho da gratidão, ao tamanho da libertação. Porque olha o que eles estão fazendo agora, capítulo 16. Introduziram a arca de Deus, a puseram no meio da tenda que Davi tinha armado, trouxeram holocaustos, ofertas pacíficas perante Deus. Davi abençoou o holocausto, repartiu todos em Israel, só que Israel se espalhou, mas olha, a arca está na tenda. Versículo 4. Designou Davi entre os levitas, os que haviam de ministrar diante da arca do Senhor, celebrar, louvar, exaltar o Senhor, Deus de Israel. A saber, aí toda aquela linha de pessoas que ficaram adorando. Então, não parava a adoração. Nunca pare de adorar. Esta é a frase de hoje. Olha que interessante. Naquele dia, versículo 7, foi que Davi encarregou pela primeira vez Asaf e seus irmãos de celebrarem com hinos ao Senhor. Celebrarem, anota aí na tua Bíblia, celebrarem nesse versículo 7 do capítulo 16. Esta palavra celebrar é a palavra hebraica yadá, que literalmente significa louvar, agradecer com as mãos estendidas. Já foi num culto e você viu as pessoas com as mãos levantadas adorando a Deus? Isso é o yadá, isso é o máximo da gratidão. Ensine os teus filhos a louvar estendendo as mãos. Você mesmo louve estendendo as mãos ao Senhor, eu vou te explicar o porquê. Então, yadá é agradecer com as mãos estendidas. Esta palavra é a mistura de louvor e agradecimento. São duas palavras, Yudehá e Todá. Yudehá é o nome hebraico para Judá, que significa louvar ao Senhor. E Todá significa obrigado, agradecer. Mas o prefixo dessa palavra yadá é yad, que significa mão. Então, a adoração está ligada ao levantar das mãos. Quando você levanta as mãos, você primeiro está mostrando uma atitude de rendição. Eu não tenho armas, eu não estou armado, eu não tenho travas, eu estou pronto para adorar. Segundo, as minhas mãos estão limpas para adorar a Deus. Não há sujeira nas minhas mãos. Eu já passei pela purificação, agora yadá. Eu levanto as mãos para adorá-lo. Por isso que é interessante. Então, desprenda-se na hora da adoração. Nunca pare de adorar. Desprenda-se quando você for adorar a Deus. Há pessoas que você olha e na hora da adoração estão parecendo um segurança, assim, ó. Olhando no relógio,
Olhando no celular? Não, levante as mãos e adore. Celebre ao Senhor, esquece quem está à tua direita, à tua esquerda, adora o Senhor. A adoração é uma atitude que você expressa com linguagem corporal também. Então, Yadá, celebre ao Senhor. E aí, começaram a dizer, rendei graças ao Senhor, versículo 8, invocai o seu nome, fazei conhecido entre os povos os seus feitos, cantai-lhe salmos, narrai as suas maravilhas. E aí nós vamos ver os cânticos de adoração. Olha só, gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor, buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente sua presença, lembrai-vos das maravilhas que fez, os seus prodígios, lembrai-vos, ele é o Senhor, os seus juízes estão sobre toda a terra. Ele começa a dizer as palavras de adoração que eram ditas naquele local, nunca pare de adorar. Olha, e aí começa, vou pegar alguns aqui, ó. Se você é mais antiga, tem até músicas que literalmente falavam desse trecho, ó. Versículo 23. Cantai ao Senhor todas as terras, proclamai sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que todos os deuses. Todos os deuses dos povos são ídolos, mas o Senhor fez os céus. Versículo 27, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Será que eu vou cantar a essa hora da manhã? Mas tem uma música da minha antiga eu cantava, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Aí, o refrão era, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Por quê? Nós precisamos de uma geração que cante a Bíblia. Nós precisamos cantar a Bíblia. Então, glória a Deus, sempre que você for ouvir uma música de adoração, fala, cara, essa música é bíblica, ela está na Bíblia. Olha aqui, ó, por exemplo, se você é mais recente, mas também antigo, olha o versículo 31. Alegrem-se os céus, a terra exulte, diga-se às nações, o Senhor reina. Meu querido irmão e amigo Ademar de Campos escreveu, se eu não me engano, foi ele que escreveu essa música. Alegrem-se os céus, regozijem-se a terra, diga-se às nações, o Senhor reina. Por quê? Bíblia, é Bíblia. Olha só, versículo 34, quando eu era pequeno, a gente cantava o hino, cantava assim, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Música, estou tentando cantar aqui essa hora da manhã, mas não vai virar uma cantoria. Música, rendei graças ao Senhor, Ele é bom. A adoração não parava então ali na tenda de Davi. A adoração não parava e que a adoração nunca pare de adorar. Tem os teus lábios de adoração. Pastor, eu não sei cantar, não tem problema. Adoração não é cantar, adoração é tua atitude de vida. É você viver em Adá, com as mãos celebrando a Deus, com as mãos limpas para adorar o Senhor, viver em gratidão a Deus. É isso. Yad, que é mão, então tudo que eu faço, o trabalho das minhas mãos expressa a minha adoração ao Senhor. Que bênção, meu Deus. Aí, Davi deixou diante da arca do Senhor Asaf e seus irmãos, versículo 37, para ministrarem continuamente perante ela, segundo o Senhor ordenara para cada dia. Continuamente. Deus colocou no meu coração algo e nós vamos começar em breve, quando a gente estiver já na fase final de obra completa da Conectados, mas de toda sexta para sábado, nós vamos ter um turno contínuo de adoração. Estou dando um spoiler aqui para você que é da Conectados. Então, de toda sexta para sábado, sexta começando à noite, talvez 8 da noite, até sábado de manhã, quando começa o culto dos homens, a gente vai ter um turno de adoração, deixando uma música mecânica ali no som, que você pode chegar em qualquer hora que você quiser. De sexta para sábado, vai ter uma adoração em playlist, talvez até adoração com músicos em algum momento, e alguém orando, você orando ali, chegando lá, se curvando. Nós vamos ter um momento de adoração, porque o templo tem que ser permeado de adoração. Foi isso que Davi fez. Ele deixou, versículo 39, Zadok, o sacerdote, os seus irmãos, diante do tabernáculo do Senhor. Versículo 40, para oferecerem continuamente ao Senhor holocausto sobre o altar, pela manhã, pela tarde. Nunca pare de adorar. Quando isso aconteceu, sucedeu que Davi, habitando em sua própria casa, falou, cara, que lindo a tenda e a arca lá na tenda. Mas eu estou numa casa de cedros, minha casa está tão linda, e a arca da aliança do Senhor está numa tenda. Não. Olha que coração que Davi tinha, versículo 1. Não, eu preciso edificar uma casa. Então Natan disse a Davi, que era o profeta, faz o que está no teu coração, Deus é contigo. Só que Deus visita Natan e fala assim, olha, vai para Davi e diz assim, não é você que vai edificar a casa para a habitação. Porque em casa nenhuma habitei desde o dia que eu fiz subir Israel. Estou em tenda de tabernáculo em tabernáculo.
Lembra quem você é. Eu te chamei de trás da malhada, das ovelhas, para que você fosse príncipe sobre o povo. Então, eu vou estabelecer o meu reino através de você. O seu descendente, ele vai me edificar uma casa, e eu vou estabelecer o seu trono para sempre. Eu lhe serei por pai, ele me será por filho. Há uma raiz messiânica nessa promessa, mas há uma raiz de legado. Davi vai deixar um legado, e o filho é quem vai construir a casa. Então, ao invés de Davi ficar irado, versículo 16, entrou o rei Davi na casa do Senhor, ficou perante dele e disse, quem sou eu? Para quem é a minha casa? Para que o Senhor me tenha trazido até aqui. O Senhor me tratou como se eu fosse um homem ilustre, ó Senhor Deus. Senhor, ninguém é semelhante a ti. Não há outro Deus além de ti, segundo tudo o que nós mesmos temos ouvido. Como esse trecho tem que nos ensinar. Davi quis construir um templo. Deus falou, o templo não vai ser você que vai construir, não. Não vai ser o teu nome que vai estar no templo ali. E Davi mostra a essência do seu coração, de um verdadeiro líder. Não é o meu nome que precisa estar exaltado. Não é o meu nome que precisa estar valorizado ali. É o nome do Senhor. Quem sou eu, na verdade, Deus? Que família é a minha? Que casa é a minha? Para o Senhor estabelecer uma aliança eterna com a minha família. Deus, eu te louvo pela tua grandeza. Estabeleça-se e seja grande para sempre o teu nome, versículo 24. Deus de Israel, é Deus para Israel. A casa de Davi será estabelecida diante de ti. Quando ele estabelece essa aliança com Deus, Deus começa a dar a eles vitórias. A partir do capítulo 18, a gente já leu isso, então ele só está lembrando para uma nova geração pós-exílio que Davi venceu os filisteus, derrotou os moabitas, Davi pôs guarnições em Síria e Damasco, e os sebos pagavam tributo, Davi levantou oficiais, Davi no capítulo 19 derrotou os amonitas e os sírios, Davi conquistou Rabá no versículo 20, no capítulo 20, então Davi começa a crescer e ter muitas vitórias. Lembre-se que ele começou ali sua trajetória sendo corrigido por Deus, porque a arca, Uzá morreu ao segurar a arca, ele passa a consultar a Deus em tudo, ele estabelece turnos de adoração, ele começa a ter vitórias, faz aliança com Deus porque ele quer construir um templo para o Senhor, mesmo sabendo que não vai ser ele o construtor do templo, ele louva a Deus. Só que aí, o importante não é só saber começar, é saber terminar também. Uma atitude de Davi o reprova. Lembra que Davi tinha adulterado, né? O autor de 1 Crônicas não está nem contando essa história. Por quê? A Bíblia diz que quando nós confessamos algo e nos corrigimos com o Senhor, ele lança no mar do esquecimento. Então, foi importante para a primeira geração ouvir a história completa de Davi. Essa nova geração que está reconstruindo e está se preparando para reconstruir Jerusalém, está voltando do exílio, o autor nem se preocupa em contar da queda de Davi, porque é algo que Deus já tratou, já cuidou. Davi tem uma história muito mais linda para ser contada. Então, meu querido irmão e irmã, tua história não vai ser lembrada pelos teus erros ou falhas, mas pelo teu conserto, pela tua reconstrução, pelo teu recomeço. Nunca pare de adorar em nenhuma circunstância. Pare de adorar. Em todo momento, adore ao Senhor. Está mostrando que Davi conquistou, teve muitas conquistas e se tornou um matador de gigantes. Versículo 4 do capítulo 20. Houve guerra em Geser contra os filisteus, Sibecai era descendente dos gigantes. Houve ainda guerra em Gate, de grande estatura os homens caíram, cada um caiu. Davi era um matador de gigantes no plural. Só que aí é um pequeno deslize de Davi, porque ele resolve fazer um recenseamento. Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a levantar o censo de Israel. Versículo 1 do capítulo 21. Forte essa declaração, hein? O que era fazer o censo, gente? Fazer o censo é quando você mensurava as armas e a quantidade humana natural que você tinha para uma guerra. É tentar entender o tamanho do teu império, Davi, o tamanho do teu reinado, Davi. Davi sempre foi dependente de Deus. Davi começou como um menino com uma pedra na mão matando um gigante. Um homem que nunca tocou na orla de Saul, nunca tocou nas vestes de Saul, tocou e sentiu pesado porque não queria tocar contra o ungido de Deus. Um cara que foi corrigido na sua trajetória quando estava levando a arca nos ombros e agora dependia de Deus. Por que você vai recensear o teu exército para talvez saber o tamanho da tua grandeza, para talvez se engrandecer? Davi falou a Joabe para levantar o censo. Joabe não tinha concordado muito, mas a palavra do rei prevaleceu contra Joabe. E Davi fez o recenseamento do povo. Tudo isso desagradou a Deus, versículo 7. E feriu a Israel. Então Davi escolheu qual seria o castigo. Davi falou a Deus, eu pequei em fazer tal coisa.
Senhor, perdoa a iniquidade do teu servo, eu procedi loucamente. Então, o Senhor falou, escolhe qual vai ser tua pena. 3 anos de fome, ou 3 meses que você vai ser consumido diante dos teus adversários, ou 3 dias de espada, de peste na terra. Davi ora e fala, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia, que não caia nas mãos dos homens, caia sobre mim. Então enviou o Senhor peste em Israel, morreram 70.000 homens. Deus enviou o anjo a Jerusalém para destruir, mas olhou o Senhor, se arrependeu, se retirou. Deus se conserta com Davi, porque ele havia pecado. Davi levanta um altar na eira de Onrã, para lembrar desse dia, compra pelo valor que ele deveria pagar, porque ele não queria oferecer ao Senhor nada que não custasse. Ele se realinha e se acerta com Deus. Olha que interessante os últimos capítulos da leitura de hoje, porque Davi, lembra que ele tem no coração o desejo de fazer um templo. Deus fala para ele, não vai ser você que vai construir, mas isso não quer dizer que ele não vai trabalhar para deixar um legado. Isso mostra o coração de Davi, porque olha o capítulo 21, versículo 28. Vendo Davi naquele mesmo tempo que o Senhor lhe respondera na eira de Ornã, ou seja, ele tinha feito um acordo com Deus e se realinhado com Deus, porque o tabernáculo do Senhor que Moisés fizera no deserto e o altar do holocausto estava naquele tempo no alto em Gibeão, Davi não podia ir para lá para consultar a Deus, estava atemorizado. Então olha o que Davi faz. Então Davi falou, aqui, versículo 1 do capítulo 22, se levantará a casa do Senhor, Deus de Israel, holocausto para todo Israel. Ele escolhe o terreno. Ele define onde vai ser a construção do templo. Templo esse que ele não iria construir, mas ele está fazendo todo o projeto. Então Davi deu ordem, versículo 2, que fossem ajuntados estrangeiros que estavam na terra de Israel, os encarregou pedreiros que preparassem pedras de cantaria para se edificar a casa de Deus. Aparelhou Davi ferro em abundância para as folhas das portas, bronze em abundância, madeira de cedro sem conta, que os sidônios traziam, pois dizia, Salomão, meu filho, ainda é moço e tenro, e a casa que há de se edificar para o Senhor vai ser sobremodo magnificente. Eu providenciarei tudo em abundância antes de morrer. Isto é maravilhoso. Nós estamos vendo que Davi preparou tudo e deixou a bola na cara do gol para Salomão construir. O templo levaria o nome de Salomão, mas quem projetou, quem levantou os recursos, quem deixou os materiais prontos foi Davi. Assim é um verdadeiro líder. O verdadeiro líder se alegra quando vê os seus liderados crescendo, vivendo coisas grandes. O nome dele talvez não vai estar nem lá e está tudo certo por isso, mas ele está crescendo para coisas sobrenaturais. Então, olha o que Davi fez, versículo 6, chamou Salomão, seu filho, e lhe ordenou que edificasse a casa do Senhor de Israel. E ele disse, filho, versículo 7, eu tive a intenção de edificar uma casa em nome do Senhor. Porém, veio a palavra do Senhor dizendo para mim que eu derramei muito sangue, porque a época de Davi foi uma época de guerra. E eu não deveria edificar uma casa porque eu fui um homem que derramou muito sangue. Mas ele me disse que de mim nasceria um filho, versículo 9. Que a terra teria descanso depois com meus filhos. Salomão seria o seu nome. E seria um tempo de paz e tranquilidade sobre Israel. Este homem edificaria uma casa a meu nome. Meu filho, versículo 11. O Senhor seja contigo, a fim de que prosperes, edifique a casa do Senhor teu Deus, como ele disse ao teu respeito. Olha o coração de um verdadeiro pai. Filho, prospera. Filho, vai muito mais do que eu fui. Filho, faz coisas grandes. Na verdade, estou preparando aqui o material. Estou preparando tudo para você. Então, 2 aprendizados tem que ter aqui. Primeiro, você tem que estar disposto a ensinar uma geração e deixar um legado para essa próxima geração. Nós, na Conectados, somos uma casa geracional. A gente, em todo o ministério, tem alguém que já é experiente que ensina o mais novo. Vou até um dia postar vídeos assim para que você possa entender isso. Como é bom a gente ter uma casa que tem gerações crescendo. Então, primeiro, uma geração atual tem que saber deixar legado para a próxima. E outra coisa importante, uma geração que se levanta tem que honrar a geração anterior e querer aprender dela. O maior erro que pode ser cometido é um filho que fala, não, meu pai já construiu tanto, eu quero começar sozinho. Não quero usar nada do que ele teve. Não quero usar recurso, não quero usar influência, não quero... Não. Eu quero construir minha própria base. Tá errado. Davi deixou tudo pronto e fala, vai lá, Salomão, faz. Você já viu pais que falam assim, não, eu ralei muito. Tudo que eu conquistei, meu filho vai ter que conquistar também do jeito dele sozinho. Não vou deixar nada. Tá errado, não entendeu o que é deixar legado. Meu coração é que meus filhos biológicos e espirituais
possam caminhar sobre os fundamentos que eu estou construindo, sobre tudo que Deus fez na minha vida e possam ir muito além. Seria não sábio da parte deles se falar, não, eu não quero, eu não quero, não. É uma simbiose, olha que palavra linda, é uma comunhão entre uma geração que deixa um legado e uma geração que assume um legado. Então Davi reúne, pega Salomão e fala, Salomão, tá tudo aqui, o ferro, o bronze, o plano, o terreno vai ser esse, ele deixa tudo pronto para Salomão só na cara do gol, não perde esse pênalti, meu filho, é pênalti sem goleiro, só faz. Então, tudo que você tem que fazer, versículo 13, prosperarás, se cuidares em cumprir os estatutos e os juízos que o Senhor ordenou a Moisés. Ele repete o que o Senhor já tinha falado a Josué, ser forte e corajoso, não temas, não te desalentes. Porque olha o que Davi está falando, hein, gente? Eis que com penoso trabalho eu preparei para a casa do Senhor 100.000 talentos de ouro, 1.000.000 de talentos de prata, bronze, ferro, madeira, pedras. Além disso, você vai ter trabalhadores, peritos, carpinteiros, do ouro e da prata e do bronze, do ferro que não se pode contar. O Senhor seja contigo. Davi também disse aos príncipes de Israel e falaram que ajudem Salomão, meu filho, que toda alma, coração busquem ao Senhor, edifiquem um santuário, para que a Arca da Aliança tenha uma casa para estar edificada em o nome do Senhor. Davi deixou tudo pronto. Não sei se já tinha reparado isso. O autor de Crônicas está sendo muito mais específico, inclusive, de quando nós lemos isso em outros livros da Bíblia. Ele estava dizendo, Davi deixou tudo pronto para Salomão edificar. Geração, você, o que você está construindo para deixar para uma próxima geração? Se tudo que você está construindo dura só pela tua geração, é uma linda história, mas não é um maravilhoso legado. Construa para as próximas gerações. Sendo, pois, Davi já velho e farto de dias, constituiu seu filho Salomão rei sobre Israel. Ajuntou os príncipes de Israel, sacerdotes e levitas, contaram os levitas de 30 anos para cima, foram 38.000 homens. Então Davi fez 24.000 para serem superintendentes da obra, 4.000 para serem porteiros, 4.000 para louvarem ao Senhor com instrumentos. Olha a organização. Ele deixou tudo pronto, gente. Isso me alegra demais, ver como Davi tinha um coração como o coração de Deus. Ele deixou tudo absolutamente pronto. 24.000 homens para cuidar da obra, 4.000 para serem os porteiros, ou seja, os meio que seguranças da obra, 4.000 para louvarem ao Senhor. Davi os repartiu por turnos. Davi pegou e os separou para servir. Davi organizou tudo. Salomão era novo, ele não teria jamais consciência de fazer isso. Então Davi disse ao Senhor, Senhor Deus de Israel, deu paz ao seu povo. O povo habitará em Jerusalém para sempre. Assim os levitas já não precisarão levar o tabernáculo nem os utensílios do seu ministério. Chega de ficar mudando de um lado para o outro. Nós vamos estabelecer um local. O cargo desses levitas, versículo 28, era assistir aos filhos de Arão no ministério da casa do Senhor, nos átrios, nas câmaras, na purificação das coisas sagradas, na obra do ministério da casa de Deus. Deveriam estar presentes, versículo 30, todas as manhãs, para renderem graças ao Senhor e louvarem da mesma sorte à tarde. Então a gente já viu celebrar, que é o Yadá, o levantar as mãos em gratidão, e agora nós estamos vendo o louvar. Louvar é a palavra hebraica halal, que é a origem da palavra aleluia, que literalmente é uma palavra que se diz alegrar-se, orgulhar-se de alguém, expressar o extremo louvor. Halal, aleluia, eu me orgulho, eu me alegro em sua presença. Essa aula aqui tinha que ser assistida por adoradores, hein? Se você está no ministério de adoração, indica para o teu ministério de adoração. Se você quer transformar a atmosfera de adoração da tua igreja, veja isso. Pastor Wesley e Claíse, que são os líderes de adoração aqui da Conectados, vamos soltar essa live aqui para todo o ministério de adoração, de artes da igreja, porque nós precisamos entender o que é ter o Yadá, o celebrar, levantando as mãos, e o que é ter o halal, o aleluia, a gratidão. A gratidão a alguém. Quando eu digo aleluia, eu estou falando, Senhor, eu sou grato a Ti. Tu és digno de toda adoração. Tu és digno de todo louvor. Agora você imagina uma igreja inteira, até um arrepio, com as mãos estendidas, adorando ao Senhor, o Iadá. O fruto das minhas mãos são limpas. Eu não estou armado com nada. Não estou armado com medos, com travas emocionais. Não estou armado com ocupação demais, com distração nenhuma. Eu não tenho pecado nenhuma nas minhas mãos. Minhas mãos estão limpas. Eu estou com elas estendidas para Te adorar. E halal, aleluia. Aleluia ao Senhor, eu sou grato a Ti por quem Tu és, não por que Tu fazes. Isso é uma expressão de adoração, gente. Nunca
pare de adorar. Capítulo 24 até o 26, a gente vai ver a organização do templo. Como era organizado, tudo tem que ser feito com excelência, com ordem e com decência. Os sacerdotes tinham turno, os filhos de Arão foram divididos pelos seus turnos. Nadab, Abiú, Eleazar e Tamar, Davi com Zadok os dividiu segundo os seus deveres no ministério, versículo 3. Repartiram-se por sorte uns com os outros. Por sorte é um sorteio, fizeram uma escala, 24 horas de adoração. Além disso, Davi, versículo 1 do capítulo 25, juntamente com os chefes do serviço, separou para os ministérios os filhos de Asaf, Emã e Jedutum, para profetizarem com harpas, alaúdes e símbolos, e instrumentistas. Então tinha escalas para organizar a casa, escalas para tocar na casa. Também, versículo 7, juntamente com seus irmãos, instruído no canto do Senhor, mestres 288. Então tinha gente tocando instrumento, tinha gente cantando, tinha gente organizando, assim a casa de Deus era estabelecida. Músicos, então, para Davi, tinha uma função muito importante. Os músicos, eles eram peça central na administração do tabernáculo como Davi. A adoração tinha alta prioridade para Davi. Ele mesmo era um músico habilidoso. Então os músicos tocavam e cantavam, eram mais do que meros músicos. Na verdade, eles profetizavam através da música. De novo, vou voltar a te dizer, lá em Atos, quando o autor de Atos vai nos lembrar de um discurso que é profético no Antigo Testamento, ele diz, nos últimos dias, o Senhor vai restaurar o tabernáculo de Davi que estava caído. Tabernáculo de Davi não é estrutura física. Na verdade, o tabernáculo de Davi não tinha beleza. Era uma tenda com uma arca dentro. O tabernáculo de Salomão tinha uma imponência espetacular. O tabernáculo de Moisés era a expressão do relacionamento de Deus para com os homens. Mas na hora que ele diz da restauração dos últimos dias, ele fala, é o tabernáculo de Davi. Sabe o que ele está dizendo? Eu vou restaurar a essência, a verdadeira adoração. Nunca pare de adorar. Que hoje seja um dia que você adore. Que hoje seja um dia que você celebre a Deus. Que hoje seja um dia que você diga, Senhor, Tu és santo, Tu és maravilhoso. Olha a organização que Davi estava tendo. Os músicos ali, eles só não tocavam, eles profetizavam usando a música. Profetizavam cantando na frente da arca. Capítulo 26 é o último de hoje, ele vai falar agora o turno dos porteiros. Quem eram os porteiros? Os porteiros, eles cuidavam da administração davídica. Ou seja, eram sacerdotes que cuidavam da entrada do templo, protegiam a arca, supervisionavam o recolhimento das ofertas. Porteiros também eram levitas e trabalhavam ao Senhor, não só tocando o seu instrumento. Então, de novo, essa aula está para adoradores hoje. Se você é um músico na casa de Deus, você não tem que somente estar na igreja o dia que você sobe no altar com o teu instrumento na mão ou com o teu microfone na mão. Adorador é aquele que serve a igreja. Que serve a igreja. Minha alegria no meu coração é ver que, por exemplo, eu estou usando o exemplo da minha casa, né, da Conectados. Nós temos adoradores que tem dia que estão no altar com o instrumento na mão, e adoradores que esse mesmo adorador tem dia que estão com colete organizando estacionamento. Tá tudo certo. Esse domingo eu dei o exemplo de um. Vi um querido irmão lá, fiquei tão feliz de ver, que tem dias que ele está escalado tocando instrumento, tem dia que ele está com colete organizando estacionamento, tem dia que ele está com, o outro está limpando um banheiro, tem outro que vem ali e ajuda a organizar a mesa de som, sendo que ele não vai nem tocar. Como eu também sei que, infelizmente, na nossa própria casa, tem uns que só vêm no dia que vão tocar. Esses aí, ó, tô de olho e Deus também. Porque isso acontece em qualquer lugar. Então, adorador é aquele que adora, às vezes com instrumento, às vezes cantando e às vezes como porteiro, administrando. Essa é a essência do que é ser adorador. Nunca pare de adorar. Então você... mas então eu não sou adorador? Claro que você é. Você não é adorador só quando você está com o instrumento na mão. Talvez você não faz parte do ministério de louvor da tua igreja, tocando e cantando. Mas você é um adorador. Você está oferecendo o seu halal, a sua gratidão, o seu aleluia a Deus. Quando você organiza uma cadeira, quando você fica numa sala cuidando dos kids, quando você fica na recepção e as pessoas chegam, quando você ajuda a organizar o estacionamento, quando você se voluntaria e trabalha na cantina, quando você faz as suas funções na diaconia, atrás de uma câmera filmando, nos ministérios em que você está envolvido, você está oferecendo a sua adoração, você está oferecendo o seu melhor a Deus.
Os turnos dos porteiros foi entregue à guarda para servirem como irmãos na casa do Senhor. Tinha uns guardando os tesouros da casa de Deus. Tinha os oficiais, juízes que estavam superintendentes. A casa estava sendo organizada. Nunca pare de adorar. A adoração é a nossa chave. E a nossa servidão, a nossa entrega é também uma expressão de adoração. Eu vou terminar daqui a pouquinho essa live. Faltam 10 minutos para 7, que é o horário que normalmente a gente termina. Propositadamente estou terminando 10 minutinhos antes. Por quê? Porque eu quero que agora, sozinho aí, ou junto com quem você está, nesses 10 minutinhos antes das 7, você adore ao Senhor. Você ofereça a melhor adoração a Deus. Você diga o quão maravilhoso Ele é. Você se encha da glória e da presença de Deus. A adoração tem que ser a nossa base. A adoração é o nosso sobrenatural. A adoração é que nos conduz. Gente, sou nascido no Evangelho, tenho 45 anos e com a graça de Deus cresci na presença do Senhor. Mas não tem como estar na presença de Deus não se emocionar, não tem como estar na presença de Deus não sentir talvez as lágrimas escorrerem no rosto, o teu coração ser cheio da glória e da presença de Deus. Não é mais um dia como qualquer outro, não é mais um momento como qualquer outro. A adoração é oferecer a Ele seu halal, seu aleluia, sua gratidão. Eu sou grato a alguém. Eu sou grato ao Senhor. Nunca pare de adorar. Que a atmosfera de adoração venha sobre a tua vida. Que a atmosfera de adoração venha sobre a tua casa. Que todos os dias você fale, Senhor, eu não vou parar de te adorar, Senhor. Ah, meu Deus, tira a murmuração dos meus lábios. Tira a ingratidão dos meus lábios e coloca a adoração. E coloca a gratidão profunda. E Adá, que o trabalho das minhas mãos, que o levantar das minhas mãos seja um levantar desarmado. Seja um levantar que não tem travas. Que o levantar das minhas mãos mostre que eu tenho mãos limpas para te adorar. Que o meu aleluia seja uma expressão de gratidão a um preço que eu jamais poderia pagar, a uma graça que me envolveu, a um perdão que me abraçou. Ah, meu Deus! Nós estamos no 30º dia de leitura da Bíblia para adorar o teu nome. A adoração nunca pode parar. Que adoração, que ser apaixonado por Jesus Cristo no sentido literal de falar, Senhor, eu te adoro, eu te louvo, que isso seja a essência do seu coração, que ao adorar ao Senhor, a glória de Deus venha, a presença de Deus venha. Ler a palavra de Deus é voltar a ter um encontro real com Deus que está vivo e é real. Por isso que você seja cheio de adoração. Quando a adoração invade um coração, quando a adoração invade uma casa, não há espaço para medo, não há espaço para dúvida, não há espaço para discussão, não há espaço para tensão, não há espaço para irritabilidade. Quem se enche de adoração renova as forças a cada dia. Ah, meu Deus, nós não queremos ser a geração que carrega a tua presença em carro de bois. Nós queremos ser a geração que adora ao Senhor, independente de qualquer circunstância. Ah, meu Deus, não nos permite que as funções do dia a dia petrifiquem o nosso coração. Não nos permite, ah, meu Deus, deixarmos de te adorar. Ah, meu Deus, que nós nunca cansemos de adorar a Ti, de levantar as mãos em adoração, de dizer o quanto nós amamos, o quanto Tu és santo, o quanto Tu és maravilhoso. Ah, Senhor, que nós ao entrarmos na Tua presença, não nos preocupemos só em pedir, mas na verdade que nós adoremos a Ti, que nós adoremos o Teu nome, que nós não nos constranjamos, meu Deus, não estejamos constrangidos de chorar na Tua presença. Nossos filhos precisam ver pais apaixonados, pais que levantam as mãos e adoram ao Senhor, homens que choram na presença de Deus, mulheres que choram na presença de Deus. Senhor, nos permita deixar um legado na terra, que as futuras gerações enxerguem em nós adoradores, ó Pai. Ah, Espírito de Deus, que a adoração esteja nos nossos lábios no dia de hoje, que nesse primeiro mês a marca, meu Deus, de um encontro real com a palavra seja a adoração, só para te adorarmos, meu Deus, nós sentimos a tua glória, a tua presença. Invade agora os lares,
Invade agora os locais de trabalho, invade, meu Deus, os meios de transporte, aonde os teus filhos e filhas estiverem agora para adorar o teu nome. Ah, meu Deus, que a tua presença venha, que a tua presença toque, meu Deus, porque nós nunca vamos parar de adorar. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, que esta glória que eu estou sentindo aqui, sozinho nesse local aqui, meu Deus, que esta glória invada os locais onde os teus filhos estiverem, meu Deus, porque nós não vamos parar de adorar, Pai. Nós nunca vamos parar de adorar o teu nome. Em o nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Ai, Senhor amado. Percebe como Deus é vivo e é real? Eu tô aqui, gente, não tem um instrumento tocando comigo, não tem uma luz diferente, não tem nada. Eu tô aqui oferecendo meu melhor culto ao Senhor, meu halal ao Senhor. A glória de Deus é tão maravilhosa. A gente tem um benefício. Esse Antigo Testamento que nós estamos lendo, o povo não tinha esse benefício de simplesmente clamar a Deus e a atmosfera mudar. A atmosfera mudou aqui. Hoje está, meu Deus do céu. Por quê? Porque a gente começa a clamar ao Senhor. Então nunca pare de adorar. Estabeleça adoração ininterrupta na tua vida. Deixa um legado para as próximas gerações. O maior legado que você tem para os teus filhos é que eles te vejam na presença de Deus. É que eles enxerguem como você é apaixonado pelo Senhor. Quanto mais o tempo passa, mais você mergulha na glória dele. Eu vou subir agora essa live. Assim que eu subir, tô até aleluiado aqui. Assim que eu subir a live, comenta o que essa live foi para você. O que essa live significou para você hoje. Escreva palavras de adoração a Deus. Usa esses comentários dessa live para colocar palavras de adoração a Deus. Expressa o teu yadá, o trabalho das suas mãos que agradece. Expressa o teu halal, a tua gratidão a alguém. Quando você é profundamente grato a alguém na terra, você não sabe o que fazer para agradecer e para abraçar e para falar, eu sou grato a você. Imagina o que é ser grato a Deus. Ofereça o teu aleluia, ofereça o teu yadá. Nunca pare de adorar. Que dia especial, que live que Deus nos marcou hoje, no dia 30 da nossa leitura bíblica. Vou terminar aqui a live, vou continuar aleluiado aqui na presença de Deus. Sobe ali, comenta, te peço esse favor, comenta você que está assistindo. Escreve uma palavra de adoração ao Senhor, porque hoje é o dia de adorarmos. Deus te abençoe, Deus te guarde. Amanhã estamos juntos, às 6 horas da manhã. Deus te abençoe.